Alors, coucou la famille, vous allez bien? Ah, hoje é nossa terceira e última aula da semana Trivia do Francês. A gente espera que você esteja aproveitando o máximo da semana, que você esteja fazendo os exercícios que a gente está colocando no grupo, porque é muito importante. E é assim que você pratica e o que você aprendeu, você vai entendendo melhor, ok? Então, hoje a gente vai dar continuidade a uma coisa que a gente começou na primeira aula, é falar mais sobre esse contexto de quando é que eu uso tu, quando é que eu uso vous. Às vezes fica confuso para algumas pessoas, em algumas situações. Então, nessa aula, a gente vai falar da diferença entre le tu e le vous de maneira específica, para você entender claramente nas situações nas quais você usa tu e vous. E também a gente vai falar de o que é la politesse. Politesse. Você já ouviu falar de politesse? Sabe o que é? Então a gente vai falar também nessa aula. E mais uma coisa que eu queria pedir para vocês é prestem bem atenção, anotem e façam os exercícios em casa, ok? Vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui. Ok, on est là. Donc, essa aula é sobre le formel et l'informel, o formal ou informal. E as marcas da formalidade e da informalidade são le tu e le vous. Le tu para formalidade, formal, contexto formal, e le vous para le tu para contexto informal, desculpa, gente, e le vous para contexto formal. Le vous para contexto formal. E a gente vai começar a aula com uma situação introdutória, como sempre, para dar aquele norte para nossa aula. E aí eu trouxe dois diálogos de contextos diferentes para vocês entenderem um pouco como que se configuram o uso de tu e de vous. Ok? Vamos lá? Então, vejam aqui, gente, no primeiro diálogo, aqui é um médico e é uma enfermeira aqui. Então, eles estão no hospital. Aí o médico fala, Salut Sophie, tu vas bien? Ton patient, il va mieux? E aí ela responde, oui, il va mieux. E aí ele fala, tu dois être contente, j'imagine. E ela responde, je suis contente pour lui. Vamos entender rapidinho. Olá, Sophie. Você está bem? Seu paciente está melhor? Sim, ele está melhor. Ah, você deve estar feliz, eu imagino. Estou feliz, contente por ele. Prestem bem atenção. Aqui você vai ver tu. Tu vas bien. Tu vas bien. E porque é tu, você vai ver o pronome possessivo. Aqui é ton, que mostra que a relação que tem entre o médico e o Sophie é de proximidade. Então, aqui ele usou tu e aqui ton. Então, é uma relação direta, entenderam? E aí, logo depois, quando ele fala tu dois être contente, você deve estar feliz. Ele fala tu. Por que que nesse contexto é tu que é o pronome que está sendo usado nessa conversa entre o médico e a enfermeira? Porque são colegas de trabalho e já se conhecem faz um tempo, então tem essa relação de proximidade entre os dois, ok? Então a gente já vai entendendo que o uso do tu é em contexto de relação próxima, quando você tem uma relação próxima com a pessoa, ok? Já no segundo diálogo, numa entrevista, só chega a falar bonjour, monsieur. O entrevistador fala bonjour, monsieur.
Vous vous appelez comment? Você se chama como? Parlez-moi de vous. Me fale um pouco de você, me fale de você. Pourquoi le travail vous intéresse? Aqui, vocês vão ver que o entrevistador usa vous, porque é um contexto formal, numa entrevista, e é a primeira vez que ele está vendo o entrevistado. Então, nesse contexto, usa vous para a formalidade, porque é um contexto formal, de trabalho, entrevista e tal, não se usa tu, porque ele nunca viu a pessoa, é a primeira vez que está vendo a pessoa, então tem que usar vous. E aí ele continua, parlez-moi de vous, pourquoi le travail vous intéresse? Ok? Recapitulando rapidinho, no primeiro contexto, onde você usa tu, é um contexto onde tem uma relação próxima entre as pessoas, e você usa vous em contexto formal, onde tem uma relação distante, a relação não é próxima, as pessoas não se conhecem, e para se falar, para conversar, usa-se o vous nesses casos. Ok? Vamos continuar? Agora, de maneira específica, quando é que eu uso o tu? A gente falou em situações informais, amigos, bebendo no bar. Então, você e o crush no primeiro encontro. Não no primeiro encontro, porque no primeiro encontro você ainda não se conhece. No segundo ou no terceiro, tomando, você usa tu. Comendo em família, colegas de faculdade, amigos, namorados. Então, nessas situações, você usa tu. Você usa tu nessas situações, porque você tem uma proximidade com as pessoas, ok? Então, aqui, você usa tu em situações de familiaridade com... Você usa tu em situações de familiaridade e com pessoas com quem você tem proximidade. Então, isso é quando você precisa usar o tu. E, gente, prestem atenção, uma coisa legal tem até um verbo para isso, que é o verbo tutoyer. Tutoyer. Pega, anota esse verbo, porque vocês vão usar bastante. Porque quando alguém fala, je ne veux pas que tu me tutoies, então a pessoa está usando o verbo tutoyer, ok? Tutoyer, que é o fato de usar tu. E tem o tutoiement, que é o ato de tutoyer. Então, pegam essa aqui também, tutoyer e tutoiement, ok? Agora, quando aqui eu uso vous em situações administrativas e com pessoas com quem eu não tenho nenhuma proximidade, ok? Aqui, por exemplo, numa situação de entrevista, é vous. Quando você chega numa administração para falar com a secretária ou o secretário, você usa vous. Mesmo quando você vai para o hospital, a pessoa que recebe é vous, mesmo o médico é vous. E é com o tempo, quando você se familiariza com o médico, que você vai começar a usar tu para o médico. Um professor que dá aula usa vous, você usa vous para o professor. Uma atendente, quando você liga e a pessoa recebe, é tipo, você tem um problema com o pessoal da TIM, você liga, a pessoa que vai atender fala vous, ok? Porque é numa situação formal de trabalho. Então, nessas situações, você vai usar o vous. E como para o verbo tutoyer, tem também o verbo vous voyez. Anota também, vous voyez. E o ato de voar é o voamant, ok? Muito legal, né? Anota. Nota esses dois, o verbo e o advérbio, ok? Vous voyez et le vouvoiement. Ok? Tudo bem até aqui? E para falar
de maneira específica, do tu e do vous, eu trouxe aqui os pronomes pessoais, sujeitos, para a gente contextualizar um pouco essa diferença entre tu e vous. O tu faz parte dos das três primeiras pessoas do singular, dos pronomes pessoais. E já o vous faz parte das três pessoas do plural. Aqui, je, eu, tu. Você viu ele aqui mostrando esse carinho aqui. Tu, você, tu, você. Aqui, ele, elle, ela, nous, nós e vous. Uma coisa legal que eu fico pensando aqui pro vous, você vai ver que, primeiro, ele tem dois caráteres. Tem esse cara que está apontando para os outros, é tipo vocês, é meio que criando uma distância, tipo vocês criam essa distância. E o segundo caráter é que é um caráter de alguém falando de muitas outras pessoas, ok? Então são duas coisas: a questão da distância e a questão dos outros, mais de uma pessoa e eu não faço parte, ok? Então usa vous, il, elle, eles, elas, il. Aqui é il, você não leu o S, não. E aqui também você não leu o S. Il, elle e on. On, que é a gente. On. Ok? Agora, para continuar nessa linha de marca do plural e da distância que configura o uso do vous, aqui eu coloquei la marque du pluriel et la marque de la politesse. Esses são os dois sentidos do vous. Aqui, prestem bem atenção. A professora fala les enfants, então quer dizer, é um grupo de criança. Les enfants é um grupo de criança. Vous comprenez l'explication? Então, esse vous aqui está colocado como marca do plural, porque a professora está falando com um grupo de criança. Muitas, tipo, mais de uma criança. Então, usa vous, parce que c'est les enfants. Les enfants. Vous comprenez l'explication? As crianças, vocês estão entendendo ou compreendendo a explicação? E aqui, uma aluna fala: vous pouvez répéter, madame? Vous pouvez répéter, madame? Aqui, a marca do vous é da politesse, de la politesse. É essa relação de se comportar bem com as pessoas que você não tem uma relação, o que, nesse caso, que é uma professora que está num status acima do status do aluno, que é a pessoa que está transmitindo o conhecimento para ela, no caso. Então, e a relação aluno-professor, em francês, tem essa marca de politesse, é sempre vous. E esse vous não é só o aluno que usa para o professor também usa o vous para o aluno. Mas, com o tempo, tem alguns professores que começam a usar o tu para os alunos, mas inicialmente é vous, cada um usa vous, principalmente nas universidades, as pessoas que estão no mestrado, doutorado, quando você ainda não tem uma certa familiaridade com seu orientador, vous, você usa vous para ele, ele usa vous para você também. Ok? Então, vocês percebem aqui que tem dois usos de vous. Um primeiro uso, que é a marca do plural, aqui, e o outro é a marca
da politesse, de la politesse. A politesse que é aquela coisa de criar uma certa distância entre pessoas, sabe? Ah, que é a língua que tem bastante na língua francesa, ok? Agora, vamos ver em que situações você vai usar o vous no cotidiano. Você vai usar o vous como padeiro, que você conhece desde criança, com o vendedor em qualquer loja. O vendedor em qualquer loja que você entra, você usa o vous. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez un t-shirt de telle marque? Então, é sempre vous, ok? Com os pais e avós de seus amigos, quando você chega na casa, principalmente nos primeiros dias, é aconselhado usar o vous para essas pessoas, ok? Com seu vizinho de 60 anos, você usa vous. E com o tempo, quando vocês vão se habituar, você pode usar o tu, mas isso é um processo. Você usa com os professores, que é o que eu estava falando. Você usa o vous para o professor. E em alguns casos, também o professor usa o vous para você. No trabalho, isso depende. Por quê? Porque inicialmente vocês vão começar a usar o vous, mas com o tempo vocês vão se familiarizando e aí vocês vão começar a usar o tu, que é na situação que eu apresentei logo no início, onde o médico e a enfermeira estavam numa situação informal. Mas, inicialmente, o vous, que eles devem usar e com o tempo, com os laços que se criam, e aí passa a ser tu. E você usa vous em qualquer situação administrativa. Qualquer situação administrativa. Então, tudo isso se chama la politesse, ok? É uma maneira de respeitar os outros, de respeitar o outro e conferir a esse outro um lugar de consideração, de respeito e tal, ok? E essa politesse também quer que você seja o mais formal possível. Que você seja o mais formal possível. Por isso, um exemplo é bonjour monsieur, merci beaucoup, je vous en prie. Quando você chega numa loja, por exemplo, você fala bonjour monsieur, e quando a pessoa acaba de te atender, você fala merci beaucoup, e a pessoa responde je vous en prie. Se for numa situação informal, a pessoa diria je t'en prie. Mas aqui fala je vous en prie. E se aqui, bonjour monsieur, falar o nome, se for numa situação informal, seria coucou, salut, ou et toi, ça va? Assim, direct. E aqui, je vous présente toutes mes excuses. Se for numa situação informal, seria je te présente toutes mes excuses. Então, em relação à politesse, é isso. O que você precisa entender sobre a politesse é o fato de, que eu estava dizendo, respeitar a posição do outro e conferir a outro um certo respeito. E você recebe esse respeito de volta. E é uma coisa que é muito presente na língua francesa. Principalmente quando você vai conhecendo alguém. E é por isso que muita gente fala que os franceses são muito formais, então é por causa da língua e tal. E não é só na França que tem essa questão da formalidade, é uma marca da língua francesa em geral. Mas é só que em alguns lugares as pessoas não demoram tanto quanto na França para começar a usar o tu para você.
E para ir terminando nossa aula, recapitulando o que a gente acabou de ver nessa aula. Essa aula foi rápida, né? Foi um pouco rápida, porque é uma continuidade da primeira aula que a gente deu para dar mais ênfase sobre o uso do tu e do vous. E aí o que você aprendeu nessa aula é quando usar tu e vous. Você aprendeu o que é tutoyer e o tutoiement. Aprendeu o que é o vous voyez e o vouvoiement. Você aprendeu o que é politesse também, ok? Importante, uma coisa importante é fazer os exercícios que a gente está colocando no grupo, reler os diálogos e praticar a pronúncia fazendo os exercícios de repetição, ok? Eu acho que a gente já está no final da nossa aula. A aula foi breve, mas espero que vocês tenham entendido de fato a diferença entre tu e vous e os contextos em quais você usa tu e vous. A gente vai colocar os exercícios no grupo para vocês treinarem e para quem esqueceu, não estava sabendo, à noite, a partir das 19, a gente vai ter nossa última live e vai ser sobre uma coisa muito, muito, muito importante que impede as pessoas de aprenderem francês, que é o francês é uma língua difícil. Mas será que o francês é uma língua difícil mesmo? Venha saber nessa live. Vai ser no Instagram às 19 horas, horário de Brasília. Ok? Vai ser muito legal. A gente te espera lá. Ok? Au revoir et à la prochaine. Non, pas à la prochaine. Au revoir et à tout à l'heure, porque a gente vai se ver daqui a pouco às 19 horas. Ok? Donc, à toutes, à toutes.